Olá! Eu preparei este vídeo para explicar como avaliar a estabilidade das medições quando nós estamos tentando estimar uma proporção em um estudo de amostragem do trabalho. Então, nós vamos ver como utilizar um gráfico de controle para verificar se todas as medições que a gente fez ao longo do tempo seguem uma mesma distribuição, ou seja, seguem uma mesma proporção. Por que avaliar a estabilidade das medições é tão importante? Quando a gente faz um estudo de amostragem do trabalho, na verdade a gente quer determinar a proporção de tempo que uma determinada atividade acontece ao longo de um turno de trabalho. E para a gente ter uma boa estimativa dessa proporção, a gente precisa que ao longo do período em que os dados foram coletados, essa proporção não tenha se alterado significativamente. Por exemplo, se eu quero saber a proporção de tempo que em um dia normal uma máquina está funcionando ou está ociosa, ou a proporção do tempo que os funcionários tiram para descanso ao longo de diversos dias, eu preciso que as medições que são feitas ao longo de vários dias não se alterem significativamente. Porque pode ser que durante a minha estimação eu tenha algum dia em que algo muito especial aconteceu, o que faz mudar a proporção estimada para todos os outros dias. Por isso que é tão importante que essa proporção tenha sido estável ao longo do período do estudo de amostragem do trabalho. Lembrando que um estudo de amostragem do trabalho geralmente leva vários dias para serem feitos. Pode levar 10, 15, 20 dias. Então, as nossas medições, as nossas observações, não podem ter sofrido uma variação muito grande durante esse período. Para a gente avaliar a estabilidade das medições ao longo do tempo, a gente pode utilizar um gráfico de controle, mais precisamente o gráfico de controle P. Para a gente entender melhor esse conceito, vamos considerar o exemplo ao lado. Ao longo de 10 dias, 50 observações são feitas por dia para determinar a ociosidade de uma máquina. Então, ao longo de 10 dias, eu fiz 50 observações de uma máquina e eu marquei quantas vezes ela estava ociosa e quantas vezes ela estava funcionando. Então, a gente pode perceber aqui que para cada dia, se eu somar as ociosidades e os funcionamentos, dá 50. E aqui eu estou interessado em estimar a proporção de tempo que a máquina está ociosa. Nessa coluna, eu tenho a proporção de ociosidade por dia. Mas o que eu quero, na verdade, é estimar a proporção de ociosidade para todos os dias. Só que para eu ter uma boa estimativa, eu preciso também que dia após dia essa proporção não tenha sido influenciada por alguma causa especial, por algo muito diferente que fez com que a proporção ficasse muito abaixo ou muito acima do normal. Se a gente olhar nesses dados mais de perto, a gente vai perceber aqui que no dia 4 a gente teve 21 ocorrências de ociosidade e 29 em funcionamento, o que dá 42% de ociosidade. Quando a gente compara isso com todos os outros valores que foram observados, parece que esse 42% é muito maior do que todos os outros dias. Então a gente poderia pensar se nesse dia não aconteceu alguma coisa muito especial. Por exemplo, uma falta de material, ou então a máquina estava em manutenção e por essa razão ela não estava funcionando tanto. Então, uma situação fora do normal levou a esse resultado. Então, não é justo considerar esse resultado para estimar a proporção de ociosidade em dias normais. É como se todos os outros dias seguissem uma outra proporção, enquanto que esse dia aqui segue uma outra distribuição com uma proporção própria. Só que para a gente saber se realmente esse dia é uma causa especial ou não, a gente precisa utilizar um gráfico de controle, calcular os limites, para determinar se isso daqui realmente é um número tão diferente assim. Se eu mantivesse todos esses dados aqui, sem modificação, a estimativa é que a máquina está ociosa 19,8% do tempo. Por quê? Porque ao todo, nos 10 dias, eu fiz 500 observações. São 50 observações por dia ao longo de 10 dias. E dessas 500 observações, 99 foram de ociosidade. Dividindo esse por esse, dá 19,8%. Percebam que esse 19,8% está incluindo esse dado aqui.
Então pode ser que a minha proporção que eu estou estimando para todo mundo esteja sendo puxada para cima porque eu estou considerando esses valores aqui. Para a gente ver como o gráfico de controle pode ser utilizado, eu vou considerar um exemplo um pouco mais avançado. Por quê? Porque em estudos de amostragem do trabalho, a gente não faz sempre a mesma quantidade de observações dia após dia. Pode ser que em alguns dias eu vou fazer mais, outros dias eu vou fazer menos observações. Então a gente vai considerar este exemplo. Em um estudo de amostragem do trabalho, uma quantidade indeterminada de observações é feita por dia para estimar a proporção de tempo que uma máquina está ociosa. Considere as seguintes observações de uma máquina ociosa em 10 dias. Então, nós temos aqui dados para 10 dias e percebam que para cada dia eu tenho uma quantidade diferente de observações. No primeiro dia, foram feitas 210 observações, das quais 25 são de ociosidade, o que dá 11,9% no primeiro dia. No segundo dia, foram feitas 240 observações, com 36 ociosidades, o que dá 15%. E assim por diante. Então a gente percebe aqui nesses dados que tem um valor aqui um pouco mais extremo, que é esse 53 em 220, que dá 24,09%. Então a gente quer determinar se esse ponto aqui é uma causa especial ou não, se ele é um ponto fora da curva, se ele é uma espécie de outlier, ou seja, um ponto que tem uma explicação especial para ele. Para fazer isso, a gente vai ter que calcular os limites de controle. Só terminando de ler o enunciado, o objetivo é estimar a proporção de tempo que a máquina está ociosa e calcular o intervalo de confiança dessa estimativa. Só que para isso, antes, a gente vai fazer os cálculos dos limites de controle e verificar se é aceitável assumir que as observações, dia após dia, seguem uma mesma proporção. Em outras palavras, a gente quer analisar se as medições são estáveis, ou seja, se elas seguem uma mesma proporção ao longo dos 10 dias. O primeiro passo é calcular a proporção geral de ociosidade, assumindo que todos os dias seguem uma mesma proporção. Então essa é a nossa premissa básica. A gente parte do princípio que todos os dias seguem uma mesma proporção. E depois a gente vai desafiar essa premissa e ver se realmente cada dia segue mesmo uma mesma proporção. Para isso a gente tem que somar todas as ocorrências de ociosidade e dividir pelo somatório de todos os tamanhos das amostras de cada dia. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, é fácil de observar o que está sendo feito. Basicamente, a gente está somando todas as ociosidades, que são 330 em 10 dias, e dividindo pelo total de observações feitas ao longo dos 10 dias, que dá 2.190. Então, na hora que eu divido 330 por 2.190, dá 15,07%. Então, nós estamos dizendo que, a princípio, nós vamos assumir que todos os dias estão seguindo uma proporção de 15,07%. Será? Para isso, a gente precisa calcular os limites de controle. Bom, agora nós vamos calcular os limites de controle. Só que para isso a gente tem que entender uma coisa importante. Como a cada dia a quantidade de observações é diferente, então para cada dia a gente vai ter um limite de controle diferente. Para a gente entender isso, basta olhar para as fórmulas do limite de controle, que estão aqui. Percebam que para chegar no limite de controle, um dos parâmetros é o tamanho da amostra, ou seja, quantas observações foram feitas no dia que está sendo analisado. Então, como a cada dia o tamanho da amostra muda, então a gente também tem limites de controle diferentes dia após dia. Vamos ver como é que fica isso para a amostra 1, que é correspondente ao primeiro dia. Nesse primeiro dia, nós fizemos 210 observações com 25 ociosidades, o que representa uma proporção de ociosidade no dia 1 igual a 0,119, 11,9%. Então, o que a gente quer analisar é o seguinte: será que esse 11,9% é tão diferente do 15,07% a ponto de eu dizer
que no dia 1 a proporção era diferente do que a dos outros dias? Para isso, a gente vai calcular os limites de controle. Então, a gente vai colocar aqui, né, seguindo a fórmula, o P barra, que é a proporção geral. Não é esse 11,9%. É a proporção geral que a gente calculou no slide anterior. Mais 3 vezes raiz de P barra vezes 1 menos P barra dividido pelo tamanho da amostra do dia 1, que é 210. Então, o limite superior de controle é 0,2247, ou 22,47%. E fazendo os mesmos cálculos para o limite inferior de controle, só que passando de mais para menos, a gente vê que o limite inferior de controle é 0,0766, ou 7,66%. Portanto, a conclusão é que não há indícios para dizer que no dia 1 a proporção verdadeira é diferente do que 0,1507. Em outras palavras, a gente pode dizer que no dia 1 a proporção verdadeira pode ser 15,07%. Então não tem nenhum indício para a gente dizer o contrário. Nesse slide, eu fiz os cálculos dos limites de controle para todos os dias. Então aqui nós temos os limites de controle do dia 1, que a gente acabou de calcular. Percebam mais uma vez, né, que o 0,119 está entre os limites de controle. Por isso que a gente fala que não tem nada de especial nesse resultado. Para o segundo dia, o cálculo foi feito utilizando o mesmo P barra, que é o 0,1507, só que utilizando o N de 240. Porque olha só, aqui a gente vê que o total de observações no dia 2 é 240. Então eu preciso calcular o limite inferior e superior utilizando esse N, que dá 0,22 no superior e 0,0814 no inferior. Como a proporção no dia 2 foi de 0,15 e caiu dentro dos limites, então não tem nenhum indício para a gente desconfiar que aconteceu alguma coisa especial nesse dia. Então o cálculo dos limites de controle é feito sempre utilizando aquele P barra geral, só modificando o tamanho da amostra. Então para a amostra 3 a gente deveria usar 220, depois 200 e assim por diante. Uma coisa interessante é que se a gente pegar 2 dias, por exemplo, o dia 4 e o dia 7, que tem amostras do mesmo tamanho, tamanho 200, os limites de controle também vão ser iguais, porque a única coisa que determina a largura dos limites de controle é o tamanho da amostra. E uma outra coisa interessante é que quanto maior for o tamanho da amostra, mais estreito vai ser o limite de controle. Isso quer dizer que o limite superior de controle vai ser menor e o limite inferior de controle vai ser maior, estreitando os limites. Porque quanto maior o N, mais certeza a gente tem da nossa estimativa. Então os limites de controle acabam ficando mais estreitos. Aí agora a gente consegue ver que no dia 8, realmente aquela proporção tem alguma coisa esquisita, alguma coisa diferente aconteceu nesse dia. Porque a proporção nesse dia foi de 24,09%. E o limite superior de controle é de 22,3%. Então existe um indício bem forte de que realmente aconteceu alguma coisa especial nesse dia. Então é como se esse dia 8 estivesse seguindo uma proporção com uma média própria. Então provavelmente não vale a pena a gente considerar esses dados para estimar a proporção geral de ociosidade para todos os dias. É comum a gente expressar os limites de controle de forma gráfica, por isso que se chama gráfico de controle. Então a gente pode colocar aqui os limites de controle superior e o inferior e plotar as proporções observadas dia após dia. Então aqui a gente tem as proporções dia após dia contra os seus respectivos limites de controle. E aí a gente percebe que no dia 8 realmente saiu do limite de controle. A vantagem da gente utilizar o método gráfico é que a gente consegue ver claramente que um ponto está fora dos limites de controle. Se a gente olhasse só para a tabela que estava no slide anterior, se a gente fizesse essa análise só visual comparando os números, pode ser que a gente deixasse de ver que algum dia realmente era uma causa especial.
Como a gente concluiu que no dia 8 provavelmente aconteceu alguma coisa diferente para ter uma proporção mais alta, então a gente precisa excluir esses dados e refazer todos os cálculos como se aquele dia 8 nunca tivesse acontecido. Então a gente chega numa tabela como essa. Percebam que essa tabela tem todos os dias, os mesmos dados, só que eu excluí os dados do dia 8. Então agora nós temos dados de 9 dias, em vez de 10 dias. Para refazer os cálculos, eu começo somando as ociosidades, que agora dá 277, num universo de 1970 observações. Percebam que eu simplesmente desconsiderei esses dados. É como se eles nunca tivessem acontecido. Usando esses novos dados, a gente vê que a proporção média, após eliminar os dados do dia 8, é de 14,06%. Então a gente percebe que aqueles dados do dia 8 realmente estavam fazendo com que a minha estimativa de ociosidade fosse superestimada, ou seja, fosse levada para cima. Agora a gente precisa analisar se todos esses outros valores que restaram estão seguindo essa proporção nova. Então a gente vai recalcular os limites de controle. E aqui eu vou dar uma dica importante. Quando a gente vai fazer um gráfico de controle manualmente, é impraticável ficar calculando todos os limites de controle para todos os dias. Então a dica é calcular o limite de controle para o maior n que a gente tem aqui, que nesse caso é o 240. Por quê? Porque quanto maior o n, mais estreitos são os limites de controle. Então quer dizer que se todas essas proporções estiverem dentro dos limites mais estreitos possíveis, então essas proporções também estariam dentro dos seus próprios limites de controle. Aí, se algum ponto cair fora dos limites, aí eu só recalculo os limites daquele ponto, para realmente me certificar se aquele ponto está dentro ou fora do seu próprio limite. Fazendo isso para esse exemplo, então usando aqui o p barra recalculado e o tamanho de amostra 240, a gente vê que o limite de controle mais estreito possível é de 0,2079 no superior e 0,0733 no inferior. Comparando aqui todas as proporções dia após dia contra esses limites de controle, a gente percebe que nenhum outro dia esteve fora de controle. Então, provavelmente, todos esses 9 dias que eu estou considerando seguiram essa mesma média ao longo dos dias. Portanto, são estimativas obtidas a partir de um processo estável. Ou seja, a ociosidade permaneceu estável ao longo destes 9 dias. Bom, agora a gente vai fazer a parte final do exemplo. Se vocês lembrarem lá no enunciado, a parte final era calcular o intervalo de confiança para a proporção de ociosidade. E a nossa proporção de ociosidade que nós temos é 14,06%, que é uma boa estimativa porque ela foi obtida ao longo de 9 dias, durante os quais a ociosidade seguiu uma mesma proporção. Só que como isso aqui é uma estimativa, não é o valor real, a gente pode calcular um intervalo de confiança que contenha, com um determinado grau de confiança, o valor real dessa proporção de ociosidade. Então, relembrando um vídeo anterior, no qual a gente falou sobre intervalo de confiança, a fórmula para calcular o intervalo de confiança é essa daqui. A gente pega a nossa estimativa, soma e subtrai isso daqui. Então, esse z depende do grau de confiança, que a gente vai utilizar 95%, e aqui a gente tem a raiz de p vezes 1 menos p sobre n. Aí é aqui que surge a maior dúvida. Qual n utilizar? Para a gente chegar nessa estimativa aqui, que a gente está calculando o intervalo de confiança, a gente utilizou os dados dos 9 dias, somando 1970 observações. Então eu posso falar que essa estimativa aqui, ela é baseada em uma amostra de tamanho 1970. Porque como a gente viu que a ociosidade permaneceu estável ao longo daqueles dias, então eu pego todas aquelas observações, as 1970 observações, e jogo dentro de um mesmo balde. Eu considero que elas todas são de uma mesma distribuição de probabilidade. Então a gente vai calcular o intervalo de confiança utilizando n igual a 1970. Colocando os valores na fórmula, né, então aqui a gente tem o p estimado, esse 1,96 é o valor de z
correspondente a um intervalo de confiança de 95%, aí vezes raiz de P1 menos P sobre N, que é 1970. Aí a gente vê que o limite inferior do intervalo de confiança é 0,1253. E os mesmos cálculos, só que substituindo o sinal aqui por mais, dá 0,1560. Então quer dizer que a proporção verdadeira de ociosidade está entre 12,53% e 15,6%, com 95% de confiança. Em outras palavras, a gente pode dizer que o erro de estimação é de mais e menos 1,54%, porque essa parte aqui que eu estou somando e subtraindo da minha proporção estimada é de 1,54. Então a largura do meu erro de estimação é de 1,54%. E a gente também viu em um vídeo anterior sobre a determinação do tamanho da amostra que mais e menos 1,5% de erro de estimação não é ruim. Então a gente pode assumir que o tamanho da amostra utilizado aqui é adequado. Se eu quisesse que meu erro de estimação fosse de no máximo mais e menos 2%, eu já estaria com uma estimativa boa. E assim a gente termina o nosso exemplo. Espero que vocês tenham entendido e se surgir alguma dúvida, deixem um comentário. Até mais!